Droga. Ralph Baer mudou para sempre a maneira como o mundo vê a televisão. E assim como aconteceu com os pioneiros, toda a diversão era financiada por dólares norte-americanos. Quem trabalha em empregos sérios e tecnológicos está sempre em busca de diversão no trabalho. E foi assim que o videogame nasceu. Alguém resolveu brincar com o osciloscópio e acabou inventando o tênis para dois. E o Ralph Baer, principalmente, que trabalhava em um ramo tão sério, eu imagino que de vez em quando ele parava um pouco para curtir toda aquela tecnologia com que trabalhava, em vez de usá-la apenas para destruição. Como qualquer outra indústria tecnológica de hoje, a indústria do videogame não existiria se não fossem as Forças Armadas. Foram os militares que investiram em pesquisa com computadores na Segunda Guerra Mundial para calcular trajetórias de mísseis, por exemplo. A indústria do videogame e as Forças Armadas estão juntas desde o início. Ok, I got you. Driver up, fire. No final dos anos 60 e início dos 70, o movimento da contracultura fez surgir uma nova geração de empreendedores do videogame. Nolan Bushnell, fundador da Atari, foi um dos primeiros. Foi a era de Aquário. Nós queríamos construir uma nova ordem mundial baseada em amor, harmonia e coisas desse tipo. Isso fez parte da ética da Atari no começo. Foi por causa da nossa juventude e também por causa da cultura em voga que era correr o risco. Havia uma conversa de que poderíamos morrer a qualquer momento. Havia uma atitude de aproveitar a vida ao máximo e de não deixar nada para amanhã. Nós fazíamos parte dessa cultura. Por que não fazer o mesmo? Quando se discute quem foi o criador do videogame, existe muita controvérsia, mas ninguém discute quem criou o negócio do videogame, a indústria do videogame. Foi Nolan Bushnell. Ele foi o primeiro cara a dizer: "Ei, a gente pode ganhar dinheiro com isso." Bushnell incumbiu o antigo colega Al Alcorn de programar o primeiro fliperama eletrônico. Ele me passou um primeiro projeto que era desenvolver um jogo simples de ping-pong com uma bolinha em movimento para marcar pontos e me contou que tinha um contrato com a General Electric. Mas, na verdade, ele não tinha contrato nenhum. Eu queria incentivá-lo. Eu queria que ele não pensasse que aquilo era só um treinamento. O incentivo deu certo e o protótipo do Pong ficou pronto. Quando consegui um jogo que funcionava muito bem, Nolan disse que precisava ter som. Especificou que queria o barulho de uma multidão torcendo. E alguém disse que queria vaias quando o jogador perdesse. Eu não fazia ideia de como conseguir isso. Eu já tinha estourado o orçamento e a máquina já tinha chips demais. Eu comecei a cutucar um fio de amplificador no circuito até descobrir ruídos que pareciam adequados. E conectei os fios neles. Só precisava de meio chip para obter esses sons, e então eu mostrei ao Nolan. Ele terminou em 3 dias. Eu fiquei espantado. Ele era muito competente. A gente mudou só uma coisinha. Dependendo da parte da raquete que batia na bola, o ângulo mudava. E de repente um jogo meio chato se transformou em um jogo pra lá de divertido. Aquela pequena alteração foi uma mudança da água pro vinho. A Atari lançou o Pong no mercado mundial em 1972. Assim nascia a indústria do videogame. Pong foi o começo de tudo. Pong foi o primeiro videogame que as pessoas podiam jogar fora de um laboratório científico. Eu escrevi as primeiras instruções para o Pong, que eram: o primeiro passo, inserir a moeda. Segundo passo, a bola é sacada automaticamente. Terceiro passo, não deixe a bola escapar para fazer pontos. Era só isso, muito fácil de jogar. O pessoal da minha época se lembra da primeira vez que jogou Pong, da mesma forma que as pessoas se lembram do assassinato de Kennedy, porque tínhamos o poder do pixel. Don't watch television tonight. Play it. Foi criado em um pub em Liverpool, na Inglaterra, e o meu pai, um belo dia, apareceu com um móvel bem grande que 2 caras estavam carregando para dentro do bar. Era desse tamanho. Claro que era o Pong, o ancestral de todo videogame.
Outra coisa estranha do Pong é que era um jogo para 2 pessoas. Precisava de 2 jogadores. Não dava para brincar sozinho. Pong era um tipo de competição parecido com pedra, papel e tesoura. Era um jeito diferente de competir, de derrotar alguém e de provar que você era o maioral. Foi bem no início do movimento de liberação feminina. Women and all the minorities, that all of us must stand up together and say no more. Maybe the men aren't ready for it, but the revolution is on. The women of America are marching. More of them in the East than anywhere Era else. aceitável que as mulheres recém-liberadas entrassem em um bar e dissessem: quer jogar Pong? Eu pago. As mulheres têm uma coordenação dos músculos pequenos melhor do que a dos homens. Por isso, as mulheres jogavam Pong, em geral, melhor do que os homens. Foi a primeira vez, em muitos casos, que numa situação de igualdade, uma mulher podia vencer um cara. Para falar a verdade, as mulheres passaram a poder frequentar bares e ganhar dinheiro. Eu acho que o Pong surgiu numa época em que os Estados Unidos estavam passando por um momento histórico meio grave. Havia o Vietnã, o movimento pelos direitos civis e outras coisas. A década de 70 hoje parece muito mais frívola do que a de 60, que foi um período muito intenso. Mas eu não acho que os videogames tenham criado essa sensação de frivolidade. Acho que isso foi apenas o sintoma de uma tendência que as pessoas tinham de se recolher mais em casa e de convidar os amigos. Todo mundo estava meio sério e preocupado. Acho que essa é uma análise mais justa da época. Mesmo que tudo no mundo fosse perfeito, ainda haveria necessidade de diversão. O jogo faz parte da natureza dos mamíferos de todas as espécies. Cachorrinhos brincam, macacos brincam, seres humanos brincam em todas as partes do planeta. A gente brinca junto com os outros. Higginbottom, Russell, Bear, Bushnell, estes pioneiros, conscientemente ou não, canalizaram os nossos medos coletivos para suas criações virtuais. Era evidente que o mundo era maçante e o videogame se tornou a perfeita arma de distração em massa no mundo inteiro. Os primeiros videogames foram subprodutos da Guerra Fria. Mas no Extremo Oriente, os primeiros jogos japoneses surgiram como consequência de um conflito muito mais direto: a Segunda Guerra Mundial. As bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki haviam arrasado o país. Mas as forças aliadas ajudaram na reconstrução do Japão. A tecnologia rapidamente despontou como segredo para o sucesso do Japão. Houve um grande incentivo do governo para a educação e tecnologia. A juventude japonesa era altamente instruída em tecnologia já naquela época. O Japão descobriu seu nicho na eletrônica. Eles analisavam o que o resto do mundo estava fazendo em eletrônicos e faziam melhor, produzindo em massa e barateando. Mas as antigas feridas ainda não estavam cicatrizadas. Se observarmos a cultura japonesa do pós-guerra, com certeza podemos notar o reflexo da experiência da bomba atômica em muitas das obras. Godzilla, King of the Monsters, stalking the Earth, crushing all before it. Era a época de filmes como Godzilla e outros com grandes monstros de borracha. Quando você combina o conteúdo cultural do Godzilla com o poder tecnológico do computador, você cria alguma coisa parecida com a fascinação que o videogame provoca. O Japão estava na vanguarda da indústria eletrônica. Mas em 1978, Tomohiro Nishikado colocou seu país na linha de frente da indústria do videogame, com uma onda infinita de invasores digitais, os Space Invaders. Primeiro eu pensei em invasores humanos, mas a ideia de pessoas matando pessoas foi criticada como desumana. Comecei a pensar no que seria adequado e mudei para invasores alienígenas. Achei que não haveria problemas em matar monstros. Eu acho que quando você olha para os Space Invaders, não é absurdo comparar os alienígenas que caem do céu com aviões sobrevoando o Japão. Claramente são armas de destruição em massa que estão vindo do céu. O que eu acho interessante no Space Invaders é que ele foi um dos primeiros jogos que mexeram com a fantasia.
Quando você joga, tem a sensação de que sua área está sendo invadida e pensa, estes caras estão invadindo e estou na linha de frente para proteger a humanidade. Space Invaders mexeu com a mente dos japoneses. Milhões de adolescentes brincaram com o jogo e provocaram uma escassez de moedas de 100 ienes no Japão. O jogo foi um estouro e de um jeito que só poderia acontecer no Japão. O videogame era uma novidade, uma coisa diferente, uma experiência que fazia valer a pena sair de casa. No Japão isso tem grande importância porque as residências são muito pequenas. Os adolescentes de lá saem de um jeito um pouco diferente do que os americanos. Nós buscamos inspiração nos batimentos cardíacos para criar um dos efeitos sonoros do jogo. O tom grave da reverberação quando os invasores se aproximavam. Hoje em dia é possível criar sons melhores, mas naquela época, quando as técnicas e os aparelhos eram limitados, era o melhor que podíamos fazer, mas acho que chegamos bem perto. Para pra pensar o que o jogo Space Invaders fez do ponto de vista de música e sons, eram só 4 notas e eram assim... Tan, 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 tan. E o interessante é que eles mexeram com o ritmo. Ele ficava mais rápido quando os invasores se aproximavam e continuava acelerando. A música ficava cada vez mais rápida e dava uma certa sensação de pânico enquanto você estava jogando. Era incrível. Para faturar com a nova mania, os lojistas esgotaram a mercadoria e instalaram fliperamas do Space Invaders de um dia para o outro. Mas os invasores do espaço apontaram um conflito de gerações na cultura japonesa. Muitas mães proibiram os filhos de brincarem com o jogo. Surgiu um problema social porque alguns jovens roubavam dinheiro ou falsificavam moedas para poderem usar os fliperamas. Foi considerado um problema sério na educação das crianças. Eu acho que no caso do Space Invaders, o que aconteceu foi que a tecnologia pela primeira vez criou um grande abismo entre as gerações. Enfim, a geração dos mais velhos achava que estava atualizada porque entendia o que acontecia com a indústria automobilística e com a televisão, mas ficou para trás porque não entendia como um jogo tão bobo era tão popular. All across the country, kids are being swept away by video games. They watch the dance. Nos Estados Unidos foram criadas várias leis proibindo um certo número de jovens de se agruparem numa loja de diversões eletrônicas ao mesmo tempo. Surgiu uma nova cultura. Além disso, uma coisa que era meio triste nesse tipo de jogo é que eles sempre terminavam com a derrota do jogador. Ninguém havia pensado sobre isso na época, mas eu fico pensando se isso não era um reflexo da paranoia da Guerra Fria, porque, no final das contas, a guerra era um jogo de derrota. Você sempre acaba perdendo. O jogo Space Invaders era a expressão digital de uma época sombria. Mas como o Japão sempre teve uma queda por personagens fofos e bonitinhos, surgiu o Pac-Man. Quando o jogo apareceu, todo mundo achou ele tão colorido. O Pac-Man é o exemplo perfeito da esquisitice japonesa. Personagens de videogame são carismáticos, mas na cultura ocidental, em vez de carismáticos, eles são considerados infantis. É uma cultura que tem mais tolerância pelo bonitinho do que as culturas ocidentais. Podemos observar isso ao longo de toda a segunda metade do século XX. De uma certa forma, reflete o poder de compra das garotas japonesas. Toru Iwatani era um jovem designer de uma empresa de videogame japonesa, a Namco, antes de criar a primeira superestrela da história dos videogames. Há mais de 20 anos, em 1980, o Pac-Man foi lançado. Naquela época, enquanto nós estávamos desenvolvendo o Pac-Man, os fliperamas tinham uma atmosfera sombria. Os jogos eram sempre violentos, alguns envolviam tiros e era uma brincadeira de meninos. Mas eu queria atrair meninas e casais para esse segmento. As garotas eram o alvo do novo jogo. Nós pesquisamos vários assuntos, desde moda até rapazes. E como as meninas sempre comem sobremesa depois das refeições, pelo menos a maioria delas, decidimos que teria a ver com comida. Em seguida, fomos almoçar. Eu pedi uma pizza, cortei um pedaço e pronto. Lá estava o Pac-Man na minha frente. Resolvemos apostar nisso. O aspecto mais importante do Pac-Man, ou Come Come, como ele foi apelidado, é que
Ele foi o primeiro jogo a introduzir um protagonista. Isso foi um grande salto na história das narrativas de videogame. Com isso surgiu um novo mundo para os criadores e designers explorarem. A criação de personagens com quem as pessoas poderiam se identificar.